E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando, finalmente, sobre o Odisseia de Christopher Nolan. Era pra esse vídeo ter saído antes? Era pra esse vídeo ter saído antes. Mas o que aconteceu? Vingadores aconteceu. Então, assim, eu tive que fazer análise pra não abarrotar de conteúdos. Estou trazendo agora o vídeo, porque ontem foi um pouco mais de caráter de emergência que eu trouxe o outro. Então já deixa o like, porque tá saindo bastante coisa aqui. Deixa seu like, sua inscrição, comenta aqui embaixo o que você achou também do Odisseia de Christopher Nolan, o que você vai achar das opiniões que eu vou dar aqui, porque eu acredito que tem muita coisa pra gente conversar com vocês, beleza? Então é isso, sem me enrolar, sem me estender aqui, vou entrar já no mérito do filme. Primeiramente, porque a principal questão, principalmente para quem ainda não viu a Odisseia, é sobre sua duração, né? E eu tenho que dizer que eu até tenho um corte recente nesse canal de criticar muito os maneirismos do Nolan, que eu gostei desse filme e que as 3 horas pra mim, ou quase 3, não demoraram a passar. Eu não fiquei tipo, nossa senhora, não aguento mais esse filme, assim. Eu achei que ele soube distribuir muito bem o que ele queria ao longo do filme, sabe? Então isso é um ponto super positivo e acho que qualquer coisa que eu vá dizer hoje aqui parte disso, entende? Porque ele, sem dúvida, é, na minha visão, o melhor Nolan dos últimos Nolans. Eu não sei se é o melhor Nolan de todos, eu acho que esperar o tempo maturar para eu ter uma opinião melhor sobre isso. Mas, sem dúvida alguma, ele soube utilizar o fator tempo para construir algo grandioso, algo épico. E isso é muito relevante. E que quando você fala de Nolan, você também fala muitas questões técnicas. E nesse ponto, falando do som, eu gosto muito do som do filme. Ele te dá esse complemento na imersão também. E é tudo feito de muito autêntico. Você sente impacto. Você sente efetivamente tipo barulhos bobos, assim como, sei lá, o mar ou um pé pisando no solo. Porém, a trilha não me marcou tanto assim. Olha que é o Ludwig Göransson, que é o pica das picas que tá fazendo a trilha lá. Mas eu achei que nesse contexto ele não marcou tanto. E talvez nesse ponto a culpa seja do Nolan mesmo. Por que eu digo isso? Pois a trilha, segundo o que consta, ela foi nesse filme meio que de acessório. Ele não foi tão focado em orquestra como é um épico geralmente, tanto no entretenimento quanto no teatro, que coloca muito orquestra para compor a história. Ele foi mais focado em ser um complemento, assim. E olhando para esse lado, faz jus fazer parte do som, entende? Ele ser bom junto com o som, compor bem com o som e não com a trilha. O que, na verdade, não faz tanta diferença na, digamos, qualidade do filme no final das contas, entende? E aí eu chego num ponto central que, a partir daqui, várias coisas que eu vou falar, elas partem desse ponto fundamental e preste muita atenção. E não é algo que só eu digo, muita gente que também assistiu o filme diz, é que é o filme da vida do Nolan. Eu ainda não sei se é o melhor filme do Nolan, mas sem dúvida é para o Nolan, para a vida dele, o filme da vida dele, sem sombra de dúvida. Porque é como se a cada obra que ele tivesse feito, ele estivesse se preparando para fazer a Odisseia. Porque, basicamente, esse filme é algo que todo o filme do Nolan é, que é a história de um homem e tudo rodando em volta da história desse homem. E isso tem algumas consequências, como, por exemplo, o personagem feminino ser um tanto quanto escanteado e ter uma visão bem masculina sobre a sua importância do todo. Mas, nesse filme, para antes que você fale, lá vem ele fazer lacração em cima do Nolan e tal assim. Neste filme, em específico,
Eu vejo que faz sentido você fazer uma história focada no homem. E que todos os maneirismos que ele gasta no feminino é algo que tá na Odisseia original. Na Odisseia do livro. Aí você vai falar, mas aí o Nolan poderia ter feito uma outra versão. Aí já é uma outra discussão, entende? Mas pro filme funcionar, eu acho que nesse ponto deu certo. E deixando claro que, colocado essa parte, eu sim também acho muito problemático toda vez que o Nolan vai explorar uma mulher num filme. Porém, isso não deixa de valorizar quando a pessoa tem talento para fazer o que ela sabe fazer. E o maior exemplo disso eu coloco justamente na Anne Hathaway, entendeu? Porque, cara, sem sacanagem, eu acho que ela pode pegar essa atuação dela e fazer muita coisa nas premiações, entende? Por que eu digo isso? Porque, cara, ela como Penélope destrói. De verdade, assim. Ela consegue colocar todos os nuances de atuação dela, entende? Ela consegue ser expressiva. Ela consegue passar dor. E ela consegue passar inocência também. Porque para compor uma personagem que espera por 20 anos a pessoa que ama, você tem que ter um quê de inocência. Mas ao mesmo tempo que ela tem tudo isso, todos esses pontos, ela também tem muita, vamos dizer assim, força, sabe? Vivendo num cenário da Odisseia ali, onde é cercada por vários fatores que vão contra ela, inclusive que deveriam totalmente servir a ela, como a personagem da Mia Goth lá, que é a Melanto. Eu estou dando uma coladinha aqui no IMDb, porque esses nomes, assim, muito difícil guardar tudo, sabe? E que também é uma boa personagem da Melanto, porque ela, assim, não é bom personagem porque você bate o olho na Mia Goth, você fala assim, essa mulher vai fazer alguma sacanagem, ela vai ser meio traíra. Mas, colocado isso à mesa, ela faz uma personagem muito interessante pra compor o personagem de Robert Pattinson, que é o Antinous. E assim, o personagem dele, na minha visão, é um bom vilão. É um bom vilão. Mas é um vilão que me dá medo? Nem em momento algum. Tipo, eu não conseguia bater o olho nele e falar assim, pô, esse cara realmente vai ser uma ameaça pro Odisseu, sabe? E pra todo o contexto que ele colocou ali. E nesse ponto eu vejo que seja um problema, sabe? Porque, assim, o Robert Pattinson ele atuou bem, ele não atuou mal. Só que aí você perde, tipo, ao longo do filme, sem um grande ponto de antagonismo, o peso pra ele. Tipo, você tem várias coisas. Você teme muito mais pelo entorno do Odisseu do que pelo Odisseu em si, sabe? E aí, nesse ponto que eu vejo essas questões pegar um pouquinho ou não, mas, mais uma vez, reiterando, eu não vejo isso efetivamente como um problema, sabe? Eu não vejo isso como uma parada que, digamos assim, atrapalhe, mais uma vez, o mérito desse filme. Então, seguindo adiante, porque se a gente fala de Odisseu, a gente também tem que falar de Tom Holland, porque a figura dele é totalmente, digamos assim, dependente, né, da figura paterna que não está ali. A ausência do pai é um fator também relevante, mas aí eu acho que falta do ator. E por que eu digo que falta do ator ali? Porque, cara, tem uma questão que foi até levantado muito, que traz o técnico, e segura aí que a gente vai falar daqui a pouquinho de IMAX também, de questões técnicas desse filme.
E quem me lembrou isso foi a Camila Couto, que tá sempre comigo, que é minha namorada, meu amor. Que o IMAX, o IMAX Fusca, né, a câmera do IMAX que o Nolan usava, independente do lugar que ia, parecia um Fusca o tamanho do negócio. Para gravar em 70mm, ela só grava de 3 em 3 minutos. Porque foi a técnica utilizada para tirar o ruído e eles conseguirem gravar em qualquer lugar sem parecer que tá tendo uma caminhonete ali do lado do set, entendeu? Eu digo na questão de barulho, assim. Então, cara, isso é muito relevante porque você tem que mandar bem de cara. E aí, pra você mandar bem de cara, você tem que ter o famoso talento, né? E assim, nesse ponto, é gritante alguma coisa, porque o Telêmaco dele, ele é muito Homem-Aranha. E ele é muito Homem-Aranha porque, muito provavelmente, foi dada autonomia de atuação pra ele, algo que o Nolan sempre gosta de fazer, e talvez até por isso ele consiga enriquecer os seus personagens, por não dar bedelho no personagem, e isso é um mérito do Nolan. E dá muito mais mérito pra atuação do ator. Por isso que eu digo que a Anne Hathaway, ela, com todo o drama que ela trouxe, ela pode ir atrás de uma indicação de Oscar aqui, o que não é o mesmo do Tom Holland, porque ele falou em entrevista que ele ficava meio tenso com essas paradas, achava que o Nolan não gostava da atuação dele, porque tipo, gravava rapidinho e falava, corta, e é isso aí. Diferente da da Zendaya, que o próprio Nolan disse que ela, em um dos takes, e eu até imagino qual foi, ele imaginava a Zendaya dias antes da gravação, como é que ela faria, e ela acertou de primeira e não teve outro take. Ela gravou um take e foi perfeito, falou, não preciso de mais nada de você, querido. E seguiu em frente. E outra também, que destrói bastante, só que eu não enxergo tantos desafios pra Zendaya como Athena neste filme, apesar que o arco da Athena no filme é muito interessante, mas não enxergo skills de atuação assim tão complexos para Zendaya, para esse filme, quanto eu vejo que a Anne Hathaway teve ao fazer a Penélope. Além disso, a gente tem também o meu querido John Leguizamo, que é o Eumaneus, eu acho que esse é o nome dele. E que é uma grata surpresa, porque uma coisa que as pessoas aprenderam com o Fernando Torres é que o ator de comédia ele tem muito mais nuances do que se imagina. E com isso, você tem que ser bom de verdade e entregar emoções assim. E ele fazendo um personagem cego, que não tinha um direcionamento de visão, ele conseguiu se demonstrar como um fiel escudeiro muito importante, assim como o tadinho. O pobre do cachorro, né? Esse ponto eu acho que até faltou um pouquinho de direção, de condução, né, nesse arco do cachorro, que ele é muito importante na história do Odisseu original do livro, para ter impacto. Mas deu pra sentir uma dorzinha, assim. Eu acho que a partir do momento que você vê um cachorro desse tamanico, assim, e depois você vê várias cenas do trailer, o cachorro deitado, simplesmente lutando pela vida, você sabe, esse cachorro não vai viver. Só que ele fazia parte da lenda de que a hora que ele voltasse, o cachorro ia deixar ele. Pra quem leu o livro, tinha isso muito claro. E sabendo que o destino do cachorro seria o fim dele, em tela, eu acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado. Mas, mais uma vez, não vejo isso como um demérito do filme. Vamos lá, além disso, algumas atuações interessantes. O Elliot Page como Sinon também. Bem maneiro, apesar de bem curtinho. Né? E aí, nesse ponto, pelo fato de ser curtinho, teve que muito entregar em pouco tempo. E, cara, ele manda muito bem, independente de tudo que... de todo o background que já teve e tal assim. E eu acho interessante as pessoas terem noção disso. Porque muito se perdeu por conta de toda a transição, de todo o momento de transição dele. Assim, e ficou meio escanteado com papéis e meio que volta agora, entendeu? E é um bom ator. É um bom ator de verdade. Além disso, eu acho que falta só falar do
do nosso querido John Bernthal, que eu esqueci o personagem dele aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Menelaus. Assim. O que eu acho engraçado é que nessa questão de deixar ele ser quem é, o ator ser quem é, como eu falei ali, ele acaba que deixa passar umas coisas. Ali, na minha visão, era totalmente Homem-Aranha com o Justiceiro conversando, entendeu? Porque o Menelaus dele assim, vira pro... o Menelaus vira pro Telêmaco e fala assim: você já ouviu a história do seu pai? O que eles ficam... Eu não, só ouvi que eles cantam, eu acho muito doloroso. Já ouviu a história do cavalo? Já. Vou contar de novo, então. O Telêmaco derretendo de chorar, falando: eu vou contar de novo a história pra você. Aí acaba a história ele derretendo. Meu pai era isso mesmo, ele era incrível e tudo mais, assim. Então, foi engraçado nesse ponto. Mas voltando agora aos méritos do filme. Além dessa questão de atuação e tal, assim, o personagem do Telêmacos, ele literalmente... Eu vejo que foi o ponto baixo da história. Porque no meio de um épico tão grande, ele basicamente é literalmente só o filho, né? Ele fala assim: não, mãe, agora eu tenho poder, eu tenho idade pra assumir, experiência pra assumir o trono. Meio que a Penélope falou assim: sossega, menino, se enxerga, olha onde você tá. Não, os caras vão te matar. Você sair ali, os caras te matam tudo. Tem 30 pessoas ali prontas pra te matar. Não vai fazer nada não, vai ficar quieto aí. Aí fala: você vai ver só. Eles não falam que você vai ver só. Eu vou fazer isso pela gente. Aí ele vai lá, pega o barco, vai lá onde tá o John Bernthal, tal assim, e fala assim, e aprende as coisas do pai, e fala assim: agora que eu já aprendi a ser tão bom quanto meu pai, eu vou voltar para lá pra assumir o trono. E nisso que ele volta, o pai dele tá lá. Então, assim... mas esse ponto, cara, eu nem critico tanto. Eu só achei engraçado, porque, cara, basicamente são nuances da Odisseia original. E falando da Odisseia original, tem pontos muito relevantes, como, por exemplo, a gente começa a construir lá, a primeira parte, o cavalo de Troia. Primeiro que faltou citar Aquiles. Nosso querido Brad Pitt foi totalmente esquecido nessa história. Acham que eu ia esquecer dele. Não, eu ia esquecer dele. Não foi nesse estado. Mas toda a parte de Troia ali é legal. O cavalo acaba sendo até cômico, tal assim. O modo que ele é filmado é interessante, só que assim, parece que o cavalo é menor do que ele realmente é, né? Porque tinha, sei lá, 70, 80 pessoas ali. Os takes de dentro do cavalo não parecia que era isso. Mas aí é questão do IMAX, a gente vai entrar daqui a pouco. Mas toda a invasão de Troia ali foi... É interessante o jeito que foi feito, entendeu? Porque tem esse modo meio stealth e tal assim. Faz algum sentido para se ter a questão de você surpreender seu oponente. Além da ação, e a ação a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um ponto que eu vejo problemático, mas não sei se é um problema do filme original. Mas eu vou deixar isso para falar na IMAX, então vem com a gente. O Ciclope e as ovelhas, ali... Ali é o Odisseu sendo totalmente homem, ali é um personagem totalmente do Nolan, porque chega lá na caverna do Ciclope, come a comida do Ciclope, fica, nossa, essas ovelhas aqui, vai dar um churrasco, hein, meu amigo? Vai lá, apavora. Aí quando chega o Ciclope lá, depois que a galera dele fez lá diabo na caverna dele, o Ciclope vai lá, come os caras lá e fala assim: ih, apelou por quê? Só porque a gente chegou aqui? Que história é essa? Então, totalmente, mais uma vez, o que conta a Odisseia é totalmente algo que um personagem do Nolan faria. E aí, nesse ponto, ação de você, na narrativa lá, furar o olho do Ciclope, o Ciclope, inclusive, essa parte, o som é muito bom, de verdade. Você sente ali meio que umas nuances de terror mesmo ali. E também toda a composição visual do Ciclope ali é bem horrenda mesmo. E isso é legal. Só que ali, mais uma vez, né, o Odisseu, que é o cara da flecha, né, cara, né,
ele ele ali, ele tenta, tipo, tem uma parte assim, pô, aqui, soldado, vai lá, dá flechada pra mim nos caras ali. Aí, tipo, ele que é o bom da flecha não vai dar flechada. Aí na hora que, tipo, tem que dar uma flechada de vingança, fala, dá esse arco e flecha aqui, vai, tom, na cara do Ciclope, depois deixa ele cego e fugir pro barco. Cara, é muito. É muito esse rolê, porque basicamente a Odisseia conta a história de um homem que desafiou os deuses porque acreditava em um deus, assim, né? Basicamente é isso. E aí começa a contar várias histórias, e aí, a gente, depois disso, chega na parte dos gigantes. A parte dos gigantes ali, tinha umas nuances de Game of Thrones. E foi legal, foi engraçado, até porque o começo da cena é um bebezão, né? Um bebê gigante, assim. E foi um confronto interessante, mas um confronto que se via a todo momento que a galera dele, ele. A jornada da turma do Odisseu ali é a jornada de se ferrar, entendeu? Em nenhum momento você achava que a galera do Odisseu ali ia fazer algo relevante. A parte da feiticeira e os porcos, a feiticeira é muito legal, muito maneira. Eu esqueci o nome da atriz, cara. Mas ela. Acho que é Euricleia, isso aí? Euricleia. É. Vou até dar uma pesquisada aqui pra não dar informação errada pro personagem. Porcos, Odisseia. É a Circe. Perdão, ter esquecido o nome da Circe. Porque essa parte foi muito maneira. De verdade. Primeiro que mostra a pequenez do homem, sendo homem mais uma vez, né? Se deixando levar e vendo que tudo estava errado ali. Pô, tem armadura pra todo lado. Então, a mulher sozinha. Tem vários tipos de felinos possíveis aqui eu subi nesse morro e que não me atacaram. Por que não me atacaram? E por que eles são uma cara desesperado, né? Mas não, ninguém desconfiou de nada. Aí chega lá, aconteceu, e é muito maneiro ela fazendo todo mundo virar porco, né? Ali, você tem toda a construção. Ali eu senti ali é o Nolan fazendo bem feito, assim, sendo criativo, tal, assim, dele moldando, sabe? Ela moldando os porcos, assim, e tal. O Odisseu correndo atrás do cervo, do viadinho, na verdade, né? Do viadinho e dando uma flechada, depois que ele mata a criatura vira um homem novamente. Tem muita coisa bacana colocada ali e é na onde a criatividade dele manda bem, entende? Então nessa parte eu achei muito legal, porque, assim, do jeito que foi na verdade, se eu não me engano, no Odisseia original ele ia passar tipo coisa, que ele é como se fosse uma tarde, né? Essa parte dos porcos ali. Mas eu acho que no original era coisa tipo de. Ele passou um tempão ali. Ele passou semanas. Pra não dizer meses até. É que assim, a passagem de tempo da Odisseia é muito maluca no livro. Não quer. Tem vídeos que explicam a Odisseia da literatura e é uma loucura a passagem de tempo. Mas depois disso, eles pegam o barquinho deles e já bem fudidos, entra a parte da sereia. E aí é homem sendo homem, né? Eu gosto que o personagem asiático ali, ele já tá pistola desde lá da mulher transformando ele em porco, porque ele comendo assim, eu não quero morrer, eu não quero... Comendo assim, o negócio assim. A hora que começa a sereia, ele já pistola com o Odisseu, aí aí eles colocam a cera no olho de todo mundo. O Odisseu fala assim, não, mas eu vou aguentar, me amarra aqui, me amarra aqui. Isso é imbecil na Odisseia original, e é imbecil no filme, e mostra como que o homem é imbecil também. O Odisseu foi super imbecil. Eu acho que ele não aguentou e falou assim, eu não vou aguentar, esse cara já é um otário aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Vai lá. E assim, as sereias mostradas de longe, eu acho que nesse ponto poderia ter alguma coisa que deixasse o barco mais próximo pra gente ter um vislumbre melhor das sereias ali, né? E aí o asiático fala assim, eu vou lá, vai lá, tira a cera, mergulha e provavelmente ele morreu ali. Só que, no meio desse contexto todo, o relevante, o importante, primeiro, que não precisava o Odisseu, no contexto do filme, ficar daquele jeito, se arriscar de bobeira. Porque o segundo, que é a parte legal,
é que o som do canto da sereia ficou abafado porque a gente teve a impressão que também estava com cera na orelha. Entende? Isso é maravilhoso, assim. Então você só. O Odisseu tá ali só pra você ver a cara de agonia. Mas talvez desse pra você passar a impressão de agonia com expressões das pessoas que estavam com cera na orelha, né? Mas aí é o Denis sendo chato com o Nolan. Porque ele colocar só no Odisseu pra fazer isso, na narrativa do filme fez sentido pra mostrar uma expressão de como seria ouvir o canto da sereia. Que é algo prazeroso, mas que é prazeroso que dói, digamos assim. Aí a gente tem o rolê do inferno. E o rolê do inferno foi maneiríssimo, porque eu fiquei pensando como que ele ia fazer os caras descer lá no inferno, né? E basicamente o inferno só surgiu a partir do ritual, entendeu? Você summonou o inferno ali, o inferno surgiu até você. Isso eu achei maneiro. E toda a questão também dele descobrindo as informações através das pessoas que passaram pela vida dele e passaram pela mão dele, que morreram ali, e que pra falar tem que molhar a boca no sacrifício, eu achei muito legal de verdade, entende? Inclusive a parte que o personagem da Elliot Page aparece com uma destaque assim. Aí depois disso, pô, cara, o que sucede depois disso, eu só tenho mais uma coisa a falar. Pô, o lance lá do ou você passa no olho do furacão ou você passa na besta de 6 cabeças, era meio óbvio ali que ia acontecer isso. Teve gente, porque só apareceu o buraco no trailer, né? Não apareceu as 6 cabeças. Então a galera achou, pô, não, ele vai mudar a história do filme, vai colocar pra eles passar pelo buraco, apesar que na lenda disso todo mundo vai morrer, e vai deixar 6 cabeças pra de lado e tal, assim, não vai entrar nesse mérito. Não, ele vai pra perto do buraco, vira e morre 6 caras nas 6 cabeças ali, entendeu? E aí depois disso eles vão lá, ficam perdidos, e a única coisa que pedem pra ele, falam, não come o boi da Apolo, eles vão lá e come o boi da Apolo depois de passar o diabo ali, sem vento, sem nada assim, que é a treva da galera dele, onde só sobra ele, né? Que aí sobra ele na mão da Calypso, que é a Charlize Theron, e que também é legal, assim, só que eu já senti uma Charlize Theron mais presente em outros filmes, que ela teve até mais autonomia pra atuar, entendeu? Ela faz o papel da seduzente, da Calypso, que envolve e que deixa o homem perdido através da flor de lótus e que quer ter uma companhia e tal. E ela passa tudo isso. Só que me soa muito mais checks de uma checklist do que uma nuance muito bem construída para a complexidade da personagem que ela tem. Entende? Então, assim, ficou muito mais num imaginário de Charlize Theron do que num personagem pensado como Calypso, na minha visão. E aí o desfecho, cara, é legal, é maneiro, que ele volta depois de toda a jornada, salva o filho, vai de volta pra vila e tem todo o cumprimento da profecia. O diálogo do Odisseu com a Penélope ali na noite anterior, que eles estão divididos só, é muito bonito. É de fato mostrando a jornada de um homem, apesar de um homem que fez muita cagada. De um homem que, pô, se arrepende, mas, lógico, ele tem que fazer muita coisa pra suprir essa cagada que ele fez, né? E aí a gente tem a cena final, né? E toda a dor que ele tem um pouquinho antes também, que é o ponto que a gente descobre que o personagem da Zendaya, que é a visão da Athena dele, que é do pin que ele recebe da Penélope, é uma figura de uma pessoa que ele matou em Troia, e que é aquela questão que a gente sempre ouve, né? Você tem que dar um dinheiro pro mendigo, porque esse mendigo pode ser Deus ou pode ser Jesus, assim. Quando ele mata essa pessoa lá, ele carrega o peso, pô, essa pessoa poderia ser Atena, né? Eu matei a Atena aqui. E aí ele carrega o peso de ir contra uma divindade, entendeu? Então, ela é o símbolo de toda a jornada dele. É o símbolo de ir contra a lei da natureza, entendeu? E aí tem a cena final, que é ele lutando, se virando e sendo Odisseu lá, o grande herói épico que acerta a flecha entre os buracos de todas, os machadinhos e tal, assim, e acaba de forma humilhante com o personagem Robert Pattinson, e aí o filme acaba. E aí entra o grande X da questão que eu quero trazer pra vocês aqui, que é o seguinte. Tem esse post da página do IMAX, parceria até com outra pessoa aqui,
mostrando como que é a projeção do IMAX 70mm. É um carrossel, na verdade. E não sei se vocês já viram a esfera de Las Vegas, que ela é aquela doma redonda, cheia de LED por dentro e por fora e tal, assim. Eu vendo essas imagens do 70mm, eu lembro muito de como a imagem é projetada lá na esfera. Por quê? Porque ela literalmente é quadrada, sabe? É gigante, obviamente, mas é quadrada, é com 4.3, é um Snyder Cut só não é preto e branco, em um filme. E isso, se você tá nessa escala aqui, ó, que nem isso aqui, a escala tá gigante pro público, entende? Ó o tamaninho da pessoa aqui, ó, em cima da mãozinha, entende? E olha o tamanho da tela. É muito grande de verdade. E dá uma imersão de verdade, dá para você entender muito disso. Qual que é o grande BO? Eu vou chegar até numa imagem aqui para a gente chegar nesse ponto. Por exemplo, isso aqui. Eu vou fazer um negócio que eu não sei se vai dar certo, mas eu estou fazendo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eita! Esse quadrado que vocês estão vendo aqui, onde está sendo projetada a tela, é um corte de cinema médio, explorando todos os detalhes sem as barras pretas. Esse é um crop. Eu peguei aquela mesma tela e fiz um crop. Mas essa cena, ela originalmente, olha a diferença que seria. Você perde muita informação. Tem crop que é assim. Sendo que, ó, olha o tamanho que seria essa tela, sabe? Então você perde... Isso eu tô pegando especificamente essa cena. Então você perde muita informação. Quando você perde informação assim, você perde ação. Então aquela cena final da luta é maneira, só que você acaba muito fechadinho. E aí você não tem a visão do todo. Então eu vejo que esse é o grande problema de fazer o filme desse jeito. Mas eu enxergo também que o ponto positivo, você tem uma visão muito, entre aspas, do olho humano, né? Você tem uma visão de como que uma pessoa olharia a outra. Muito próximo da outra. Tem muito take fechado, assim, principalmente da Penélope. Mas o ponto ruim é que na hora da ação você não consegue fazer isso toda hora. Porque você tem que fazer esses movimentos e tal assim. Você imagina ele quadrado, amplo, mas na hora de fazer o corte você vai ter que dar uma cropada. E eu acho que é nisso que se perde. Enfim, falei aqui tudo o que tinha pra falar de Odisseia, mas sim, pra mim até agora é o melhor filme do ano. Isso facilmente. E também é um filme do Nolan sendo Nolan. E espero que vocês tenham gostado, se divertido e que deixem aqui nos comentários. O que você achou de Nolan, de Odisseia aqui? Fiquei 35 minutos falando, falei muito absurdo. Então já sabe, deixe seu like, comenta com a gente o que você achou. Quero muito ouvir vocês também. Curta, compartilhe, favorito, se inscreva e até o próximo analisador e a próxima Odisseia cinematográfica que vamos conversar com você aqui.